Fala, doutores, tudo bem com vocês? Passando aqui para liberar uma aula super especial aí para os doutores que estão iniciando aí a sua jornada dentro do ChatGPT, dentro das IAs e querem aprender como configurar a sua conta da maneira correta. Essa aula, ela faz parte do nosso curso completo de ChatGPT, que está dentro da mentoria do EVBot Pro, o ABCD do ChatGPT no direito. É o curso mais prático e que tem dado mais resultado aí para os advogados que estão iniciando. Então também faço esse convite para os doutores aí participarem da mentoria, que além de ter mais de 40 assistentes personalizados em todas as áreas do direito, os doutores têm acesso a 1 ano de suporte direto comigo, acesso ao nosso grupo, que já conta com mais de 180 advogados do Brasil inteiro aí, do mundo, acesso às nossas lives de quinta, que os doutores também veem aí um pouquinho aqui no canal, que eu libero algumas. Então, assistam essa aula até o final, sigam o passo a passo. Muito importante fazer essas configurações para que os doutores tenham segurança e melhores respostas no ChatGPT. E depois da aula, claro, me chame aqui no WhatsApp que está aqui abaixo, que eu vou fazer uma oferta super especial para o doutor, para a doutora fazer parte da mentoria. Legal? Uma ótima aula, podem contar comigo e a gente se vê lá na mentoria do EVBot Pro. Um forte abraço. Fala, doutores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso completo de ChatGPT para advogados. Aqui os doutores vão entender como utilizar o ChatGPT de uma maneira mais produtiva, personalizando ele para o seu escritório, mas essa aula é muito importante, essas 2 primeiras aulas, para os doutores terem uma implementação do ChatGPT da maneira correta. Então vou dar algumas dicas aqui para os doutores criarem sua conta da maneira correta, fazer algumas configurações que são super importantes, para daí a gente dar andamento aí na instalação dos assistentes, na configuração dos prompts. Então, mantenham essa ordem, sigam passo a passo, e mesmo que os doutores já tenham esse conhecimento aqui da criação da conta, é importante que os doutores tenham aí esses insights, né, e essas dicas para os doutores poderem ter aí uma melhor usabilidade durante o tempo. Doutores, primeira coisa muito básico é chatgpt.com, site oficial. Não assinem outras ferramentas aí. Às vezes a gente procura no Google e aparece um monte de sites que não são oficiais. Então, chatgpt.com, o link vai estar aqui abaixo. Siga esse passo a passo aqui das configurações que vai dar tudo certo. Quando os doutores clicarem aqui no link abaixo ou no chatgpt.com, os doutores vão ser direcionados para essa tela aqui. Bem simples. Aqui os doutores podem desconsiderar, né? Isso aqui é só um chat que a gente vai fazer perguntas, enfim, é uma usabilidade de teste, né? Para as pessoas começarem a utilizar. E os doutores vão vir em cadastre-se gratuitamente. Clicou aqui, ele já vai dar essa opção aqui, ó. Entrar ou se cadastrar. Muito importante aqui. Qual que é a minha sugestão? Que os doutores tenham uma conta de Gmail para utilizar o ChatGPT. Beleza? É a mais fácil, é a que menos dá problema de conexão. Porém, se os doutores tiverem todo o seu sistema aí na Apple, cria com a sua conta na Apple. Rodrigo, aqui no escritório a gente tem todo o sistema Microsoft, enfim, então vem aqui, clica e cadastra com a sua conta da Microsoft. Esse continuar com o telefone eu não recomendo, e também cadastrar aqui o e-mail, ele dá às vezes algum tipo de probleminha de conexão. Eu vou fazer aqui com o Google, então eu sugiro que os doutores façam o quê? Criem uma conta nova do Google ou um Gmail que os doutores já tenham aí muito tempo e tal, que não esqueça a senha, porque é muito importante que a gente mantenha a conta do ChatGPT sempre a mesma, né? Para a gente poder, toda a nossa metodologia que é baseada em dar inteligência para a nossa conta do ChatGPT, então isso é muito importante. Vou fazer aqui no Google. Aqui eu vou escolher um Gmail já, tá vendo? Que eu tenho aqui, que é de uma conta gratuita que eu faço de teste, para a gente fazer aqui já, igualzinho os doutores vão ver quando acessarem da primeira vez. Essa conta aqui ela é gratuita, ela tem algumas limitações, enfim. Na próxima aula eu vou ensinar os doutores a assinar o ChatGPT com desconto, então não assinem aqui pelo computador por enquanto. E caso se o doutor, a doutora já tenha assinatura, eu vou ensinar também a conseguir o desconto na próxima aula.
Aqui nós estamos bem no início mesmo, para os doutores entenderem. Isso aqui, doutor, tudo os doutores terão aulas complementares aqui abaixo. Criação de assistente, o que é cada botão, não se preocupem com isso. Mas uma coisa que eu quero já deixar aqui bem detalhada é: tratem o ChatGPT, essa parte aqui, como fosse o nosso chat principal. E os assistentes, como o nome já diz, serão assistentes para cuidar de cada área aí do seu escritório de maneira personalizada, e os leitores terão acesso nas próximas aulas. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai garantir a segurança do ChatGPT, personalizar aqui bem rapidinho, e eu vou dar algumas dicas para os doutores. Hoje, no momento que eu gravo essa aula, né, isso aqui pode ter mudado de local, mas sempre onde tiver a sua foto, ou tiver aqui o logotipo do escritório, é onde vai estar a nossa central de ajuda aqui, ó, a nossa área aqui de configurações, enfim, personalização. Aqui sempre os doutores conseguem conferir qual é o e-mail que os doutores estão utilizando, então guarde esse e-mail, é muito importante, a senha dele bonitinho, que eu vou ensinar os doutores a ter o desconto e também compartilhar, se os doutores quiserem. Então é muito importante manter a mesma, volta a reforçar aqui. O que a gente vai começar aqui fazendo? Garantir a LGPD, muito importante. Então voltando aqui, ó, configurações, aqui no controlar dados, melhorar o modelo para todo mundo. Aqui, por padrão, esse botãozinho vai estar ativado. Resumidamente aqui, se os doutores quiserem depois dar uma olhada aqui, o ChatGPT ele garante que ele tem um sistema de criptografia, onde ele garante a segurança dos dados no sentido que ele transforma os nossos dados em códigos de computador. Então, na verdade, ele não está preocupado em capturar, por exemplo, dados pessoais, esse tipo de coisa. Porém, ele utiliza o nosso comportamento dentro da ferramenta para treinar os modelos. Isso a gente não quer. A gente não quer que ele tenha acesso nenhum. Eu vou falar disso depois, muitas vezes aí sobre a LGPD, mas a primeira coisa que os doutores têm que fazer é desativar esse botão. Aqui ele explica, ó, permite que seu conteúdo seja utilizado para treinar nossos modelos, aprimorar o ChatGPT. Isso é uma conversa bonita para poder capturar os nossos dados. Aqui a gente já fez o primeiro passo para poder garantir a LGPD, e quando os doutores assinam o ChatGPT, isso é, os doutores também garantem mais uma camada de proteção. Então é muito tranquilo colocar os documentos aqui, isso se desativar esse botão. Então dá uma olhadinha aí se o seu está desativado, e se o doutor está criando a conta agora, desative nesse momento. Outra coisa muito importante é a questão, eu vou vir aqui no geral, e vai abrir aqui tudo que a gente tem para poder configurar aqui. Aqui os doutores podem escolher o tema. Claro, o escuro, eu gosto mais do escuro, enfim, mas pode colocar no claro, enfim, que é só a forma que ele vai aparecer aqui. Essa cor de ênfase é onde agora ele teve essa atualização, onde vai aparecer o que a gente escreve. E quando a gente também marcar ali o texto, vai ficar. Então escolha a cor que o doutor ou a doutora preferir aí, verde, azul. Eu vou colocar verde para mudar. Viram que mudou aqui o botão verde? Os doutores já vão ver. Isso aqui é mais uma coisa para personalizar do que propriamente para dar boas respostas, enfim. Agora, na questão do idioma, é muito importante, porque às vezes o navegador dos doutores está ativado, a função de tradutor. Então, ele fica tentando traduzir essa página ao mesmo tempo que o ChatGPT tenta detectar o idioma. E isso dá muito travamento. Então, muito importante. Vem aqui, ó, autodetectar português. Ele vai atualizar e vai voltar. Agora ele está traduzido para português e os doutores já vão ter uma melhor resposta e uma resposta mais fluida. Garantimos a LGPD, já passamos ele para português e garantimos aqui a nossa cor de ênfase. Ressaltando novamente aqui. Notificações. Agora nós vamos personalizar tudo isso daqui. Nas próximas aulas, os doutores terão tudo detalhado. Próximo passo aqui da nossa implementação, que é muito legal, e os doutores vão poder fazer aí do jeitinho que quiser, e eu vou deixar um texto aqui abaixo, junto com o link do ChatGPT, para os doutores se inspirarem, copiar e colar. Mas como eu disse no começo, é muito importante, doutores, que a gente mantenha a mesma conta e que os doutores também passem para o ChatGPT a sua intenção de uso, como os doutores querem usar a ferramenta.
Então, na personalização, aqui nós vamos estar personalizando esse chat principal que eu falei. Guardem sempre isso. Quando eu falar chat principal, quando eu falar assistentes, os doutores vão ter sempre isso na cabeça e eu vou repetir sempre. Os doutores já vão ver como é que funciona aqui bem rapidinho. Para que funciona essa personalização? Para a gente dar uma direção para o ChatGPT, uma prévia do que a gente quer fazer. Aqui a gente tem como colocar um modelo de escrita, tem como colocar aqui que ele nos chame pelo nome. Então isso é muito legal, por quê? Porque com o tempo de utilização, isso é muito importante, os doutores vão ver que cada vez mais ele fica parecido com o seu formato de trabalho. Então, vamos lá. Personalização, botãozinho aqui ativado. Na personalidade do ChatGPT, existem várias personalidades aqui, e com o decorrer do tempo eu vou explicar para que cada uma funcione, para que cada uma possa ter uma melhor funcionalidade, mas deixa na padrão franca e adaptativa, que já fica muito legal. Nas instruções personalizadas, eu vou deixar aqui 2 textos abaixo para os doutores poderem se inspirar. Um, para os doutores que vão utilizar o ChatGPT sozinhos, beleza? Então a gente vai fazer tudo na primeira pessoa. E para os doutores que vão dividir a conta, eu também vou deixar um texto aqui certinho para os doutores apenas se inspirarem e colocarem aqui. Mas basicamente, doutores, para essa aula não ficar tão longa, porque é bem simples, aqui os doutores vão dar para ele na instrução personalizada as suas preferências, o seu estilo, o seu comportamento. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Digamos que eu seja um advogado trabalhista, trabalho sozinho, os doutores vão explicar para ele aqui, ó, nessa instrução personalizada. Bem simples. Sou advogado trabalhista, reclamante. Reclamante, por exemplo, ó, atuo com empregados, ou sou advogado de família, atuo principalmente na área XPTO-YZ. O texto aqui abaixo vai explicar para os doutores direitinho. Se os doutores querem colocar aqui algum tom de voz é modelo de escrita. Haja sempre como um advogado, escreva sempre como como escrita jurídica, e por aí vai. Os 2 textos aqui, os doutores vão ver que eu vou colocar a personalidade, o modelo de escrita e da forma que os doutores quiserem fazer, vai ficar certinho aqui para os doutores poderem colocar. Mas basicamente nas instruções personalizadas, a gente dá para ele a nossa intenção de uso. Volto a dizer, no texto aqui abaixo vai estar tudo detalhadinho, porque eu quero que os doutores pensem na hora de fazer e não copiem e colhem isso que eu estou fazendo aqui. Legal? Essa parte aqui dos botões, doutores, deixem para lá, não mexam nisso aqui, não vou entrar nesse mérito, porque isso aqui é só um atalho para poder personalizar, isso aqui não fica muito legal. Mas eu vou deixar aqui, ó, reclamante em São Paulo, quer ver? Como se fosse uma préviazinha, um texto bem curto, em São Paulo. Depois, no texto abaixo, eu vou detalhar. Só isso aqui, tá? Para os doutores entenderem como ele vai saber o que eu faço e onde eu estou, para ele ter esse contexto. Depois, aqui abaixo, sobre você, muito simples. Aqui. Apelido, os doutores podem colocar. Eu vou simular aqui, né? Doutor Rodrigo, mas não para ele me chamar, para sempre que ele me responder assim, os doutores podem colocar o nome que quiser. A sua ocupação. Nota que ele coloca aqui, ó, professor de 3ª série, advogado e trabalhista. Advogado, trabalhista. Posso aprofundar? Pode. Advogado trabalhista, atuo reclamadas, por exemplo, né? Atuo com empresas XPTO, para ele ter um entendimento prévio de como ele está sendo utilizado. Mais sobre você, recomendo fortemente que os doutores coloquem aqui os interesses dentro da área do direito que os doutores atuam. Rodrigo, eu atuo em várias áreas do direito. Tranquilo. Sou advogado, atuo em XPTO área, meus interesses são nos temas do direito tal. É porque ele sempre vai lembrar, tá vendo? Interesses e valores ou preferências a serem lembrados. Rodrigo, atuamos como um escritório. A única coisa que os doutores vão fazer é mudar para o plural. Atuamos com XPTO, áreas do direito. No texto aqui abaixo vai ficar bem certinho. Mas aqui eu quero que os doutores entendam que ele já vai entender bem aquilo que eu faço e quem eu sou. Questão de memória, doutores. É uma parte um pouco mais técnica.
os doutores não precisam entender muito isso aprofundadamente, mas basicamente, seguindo a nossa metodologia, nós não utilizamos a memória do ChatGPT. Então os doutores deixam esse botão aqui desligado, ok? Não se preocupem com isso, com o tempo os doutores vão entender melhor, para essa aula não ficar muito longa. Eu sempre vou falar isso nas mentorias, o porquê que nós não ativamos a memória, porque a nossa base aqui de metodologia é dividir as conversas para o ChatGPT ter um melhor entendimento e ficar cada vez mais especializado nos problemas dos clientes dos doutores. E aqui no avançado, a gente tem alguns botõezinhos que a gente pode deixar que ele tenha como se fossem ferramentas, né? Então a única que a gente vai ativar é o buscar na web. Show de bola? Código nesse primeiro momento, a gente não usa código, deixa desativado para ele ficar com um entendimento que a gente não quer que ele utilize código. A lousa é um editor de texto avançado do ChatGPT, que os doutores terão aulas separadas sobre isso, então quando for para ativar eu vou dar o ok para os doutores, e o voz avançada, que seria o sistema de voz, por enquanto nós não precisamos aqui, legal? Salvei. Quando eu salvo essa personalização, as configurações de personalização foram atualizadas para futuras conversas. Deixa salvo aqui, beleza, posso clicar fora, aí os doutores dão aí um F5 ou um Enter aqui, ó, para atualizar, ó. Ele já me chamou aqui, ó, de Doutor Rodrigo. Se eu perguntar por que eu faço, ele entende. Tá vendo? Assim posso orientar com exceção. Em um processo trabalhista, audiência, acordo e tal. Quem sou eu? Vamos perguntar aqui. Quem sou eu? É como eu coloquei o texto bem curtinho, ele não entendeu. Mas aqui no texto abaixo, lembrando, os doutores terão todos os bloquinhos aqui só para colocar ali dentro com a sua área e colocar ele aqui. Mas viu que ele já entendeu? Você é Dr. Rodrigo, advogado trabalhista, atuante em São Paulo, especializado em defesa de reclamantes. E ele já entende, sempre ele vai me chamar pelo nome, então ali a gente pode deixar ele mais persuasivo, menos persuasivo, mais detalhista, mais robusto, mais jurídico, menos jurídico, da forma que os doutores preferirem, para a área ou áreas que os doutores atuem. Dê uma olhadinha na descrição da aula aqui, que eu vou colocar tanto o texto para os doutores se inspirarem como advogado autônomo, ou como funcionário público, enfim, ou como um escritório mesmo, que na segunda aula a gente vai também aí configurar a conta tanto para escritório quanto para advogado autônomo. Outras coisas importantes aqui, doutores, os doutores verão nas próximas aulas, mas sigam esse passo a passo, garantam a LGPD e, no demais, nós vamos agora entrar na parte de assinar o seu ChatGPT da maneira correta, beleza? Então nós vamos sair aqui da conta gratuita para essa conta aqui Plus, mas os doutores assistam a próxima aula que eu vou detalhar lá certinho como os doutores vão fazer isso. Tá ok? Aqui abaixo, doutores, tem um botão Próxima Aula. Clica e vamos assinar o seu ChatGPT com desconto agora, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço.